Saudações, meus amigos, tudo bem? Aqui, como sempre, está tudo tranquilo. Estamos de volta com mais um vídeo e no vídeo de hoje nós iremos falar acerca dos componentes SMDs. Isso é, iremos aprender a diferenciar o diodo SMD com a bobina SMD. Também iremos falar um pouco acerca do capacitor cerâmico SMD. Portanto, para quem está a iniciar nesse ramo de eletrônica, pode ser um pouco difícil diferenciar esses componentes, pois são ligeiramente parecidos. Para quem for observar aqui, no aspecto físico de um indutor, pode simplesmente achar que se trata de um diodo SMD, pois não há lá muita diferença para quem for a observar assim de uma forma despachada para esses componentes. Portanto, se meu amigo já gostou da ideia dessa aula de hoje, enquanto ainda não é inscrito, vou pedir com que se inscreva no canal, ative o sino das notificações e deixa ficar aí o seu like. É muito importante a gente conhecer esses componentes, assim como a sua diferença, pois colocar um componente no lugar do outro pode danificar ainda mais o circuito ou simplesmente pode deixar o circuito inoperante. Portanto, o diodo SMD ele pode aparecer dessa forma aqui, ó. Mas atenção que o mesmo diodo ele pode ter diversos tamanhos, mesmo sendo SMD. O que diferencia o diodo SMD das bobinas, assim como dos capacitores e dos remanescentes componentes, é que ele tem uma pequena sinalização no canto. Ó. Por exemplo, se for a pegar um diodo comum, podemos ver que ele é composto por ânido, que é essa área que não tem nenhuma sinalização, e é composta por essa outra área que tem essa orla aqui meio cinza ou branca, que é chamada de cátodo. Então aqui temos o cátodo e o ânido. O mesmo também ocorre nesse diodo SMD. Não sei se é possível aí captar pela câmera, mas aqui temos um lado que nesse caso é o meu lado direito, onde tem uma orla ou um lugar onde tem uma faixa branca que indica o cátodo, e esse outro lado aqui é o ânido, que não tem nenhuma sinalização. Nas placas que nós vamos pegar e não iremos conseguir verificar essa sinalização, teremos que prestar atenção na zona onde foi colocado o mesmo componente, pois tem também na placa uma zona meio preta ou meio assinalado, que indica também o cátodo do diodo. Ó, então, é essa posição que o diodo deve obedecer. Assim como na própria placa já vem o código do diodo, ó. Sempre que formos já observar a área onde foi colocado o diodo, bem próximo desse mesmo componente, iremos ver um código iniciando com a letra D. Já que inicia com a letra D, significa que se trata de um diodo, ó. E sempre devemos colocar o mesmo diodo no mesmo lugar e na mesma posição. A forma de medir o diodo SMD é a mesma forma que nós usamos para medir o diodo comum. Nós colocamos o multímetro na escala de continuidade ou simplesmente na escala do BIP, e nós colocamos a ponteira negativa, que é a ponta de prova negativa aqui no cátodo, e essa ponteira aqui de prova positiva no ânido. E lá teremos que ter uma leitura, ó. No caso desse diodo aqui, estamos aqui a ter uma leitura de 110 mV. Muito bem, o valor do diodo também pode variar de acordo com os componentes que foram associados ao mesmo diodo. Porém, em nenhuma circunstância nós devemos achar o curto nesse mesmo diodo, assim como não podemos achar o mesmo valor com as ponteiras invertidas. Ó. Aqui com as ponteiras invertidas, estamos aqui a detectar um circuito aberto, mas também não é sempre, podemos ter aqui às vezes o infinito. Muito bem, se a gente for a encontrar um curto ou ele começar a bipar, significa que está em curto e devemos retirar o mesmo componente e testar ele fora. A melhor forma também de tirar o diodo para fora é usando o ferro de solda para os iniciantes.
Nesse outro lado aqui nós temos também um outro diodo. Temos aqui um diodo e aqui também temos um diodo. Repare que o inicial da placa vem D, aqui também temos o D. Bem, aqui também na placa PCB consigo ver essa parte meio escura que foi assinalado pelo fabricante da placa, que indica o cátodo do diodo. E também consigo ver nesse outro diodo a mesma coisa. Para medir, eu vou colocar essa ponta de prova negativa aqui no cátodo e essa vermelha aqui no ânodo. Lá temos uma leitura de 103 mV. O mesmo também podemos fazer aqui nesse diodo, obedecendo a mesma sequência. E temos lá 103 mV. Passando para as bobinas são praticamente diferentes em comparação com os diodos SMDs. Embora também que exista diversos tamanhos, assim como os diodos SMDs, as bobinas não têm aqui no seu corpo nenhuma sinalização. Isso é, aparece como se fosse o indutor simples do núcleo de ferrite. O indutor comum no núcleo de ferrite também não tem nenhuma sinalização no seu corpo. E esse é um ponto forte que nós podemos pegar para podermos diferenciar dos diodos SMDs. Se formos observar na placa PCB, podemos ver que também temos lá uma descrição ou um código da zona onde milita a bobina indutora, né? Podemos chamar do indutor ou simplesmente de uma bobina indutora. Nas placas podemos encontrar o inicial do B, no exemplo desse aqui, já que se trata de uma bobina, temos o inicial do B. Repare que também temos a mesma coisa nessa outra bobina aqui. Temos aqui o inicial de B e aqui também encontramos o inicial de B. Mas também encontra-se em outras placas as bobinas com a inicial L. Esses componentes aqui, a sua grandeza é dado em Henry. Assim como existem capacitores de 1 microfarad, 1 nanofarad, 10 picofarads, também acontece a mesma coisa com as bobinas indutoras. Porém, a diferença é que o seu valor é dado em Henry. Podemos encontrar 15 nanohenry, né, que é 15 N, H, que significa 15 nanohenry. Podemos encontrar 5 PH, que significa 5 picohenry. Podemos encontrar também 7 UH, que significa microhenry. Estamos juntos? Que bom que sim. Já que o indutor trabalha muito com a indutância para poder desviar ali certas interferências, né? Certos ruídos, barrar ali algumas anomalias, este componente deve bipar na escala de continuidade. Nesse caso, fazendo um teste simples, pois existe um instrumento específico para poder medir o seu valor. Nesse caso, o valor da indutância, que é dado em Henry, que se chama indutímetro. Mas com esse multímetro simples podemos ver se ele ainda está em funcionamento ou não, pois o mesmo componente deve lá demonstrar um certo valor ou uma certa continuidade se formos a medir usando essa escala de continuidade. Por exemplo, já que ele não tem nenhuma polaridade, não importa a posição das ponteiras que eu vou aqui colocar. Muito bem, eu vou medir ele dessa forma e repare que aqui estamos a ter continuidade. Das vezes em que nós vamos medir esse componente, não vamos detectar aqui o valor da continuidade, significa que esse componente ele está queimado, né? O seu filamento interno está rompido e ele deve ser substituído. Repare que também temos aqui outras bobinas. Se formos aqui a medir, todas essas bobinas, estando em seu funcionamento, devem se comportar dessa mesma forma. E um ponto bastante importante, não compare as bobinas indutoras, né, com os capacitores por causa também do seu aspecto físico, pois é bem notável aqui a diferença entre esses componentes. Os capacitores SMDs têm a tonalidade mais acastanhada, eles são um pouco mais robustos em comparação com as bobinas indutoras. Então, não cometa o erro de colocar
uma bobina no lugar do capacitor e nem coloque o capacitor no lugar da bobina indutora. E essas mesmas bobinas têm uma aplicação vasta aqui nas placas eletrônicas e podemos também achar nas placas de telefone, nas placas de PCs, nas placas de laptops, entre outras placas eletrônicas. Em alguns circuitos também podem ser usados como fusíveis. Muito bem, o vídeo de hoje não era muito longo, espero que tenha gostado, vou ficar por aqui. Não se esqueça de se inscrever caso meu amigo não seja inscrito, ativar aí o sininho das notificações e deixar aí o seu like. Um forte abraço e até a próxima oportunidade.